Olá, pessoal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula de matemática para o sexto ano. Nesta aula, o intérprete Darley e eu, a professora Maria Lima, falaremos sobre a comparação de frações. Então, nós vamos iniciar aqui fazendo a comparação de frações com denominadores iguais. Então, acompanhe aqui comigo a leitura desta situação. A cantina de uma escola comprou a mesma quantidade de suco de uva e de laranja para revender. Foram vendidos 5/8 do suco de uva e 3/8 do suco de laranja. Qual o sabor do suco mais vendido? Então, para indicarmos aqui qual o sabor, do suco mais vendido, nós vamos comparar essas frações. Então, para isso, nós podemos aqui representar essas quantidades através de figuras, que foi o que fizemos aqui, ó. Na primeira barra, nós temos aqui representado a quantidade de suco de uva que foi vendido. Então, 5/8. Então, eu dividi aqui em 8 partes iguais, tá? E representei aqui a quantidade que foi vendida, no caso, 5 partes. Já para o suco de laranja, nós temos aqui representado a quantidade vendida para o suco de laranja. Então, dividi a barra em 8 partes iguais e considerei aqui, ó, 3 partes, tá? Então, podemos perceber aqui, através dessas imagens, através dessas figuras, que o suco mais vendido foi o de uva. Então, se o suco de uva foi o mais vendido, então nós vamos comparar aqui, ó, desta forma. 5/8 é maior que 3/8. Em resumo, para compararmos duas ou mais frações com denominadores iguais, a maior fração é aquela cujo numerador é maior. Vejam que é de forma bem simples, tá? Isso quando os denominadores são iguais. Basta o quê? Analisar aqui os numeradores, tá? E a fração maior é aquela cujo numerador é maior. Então, percebam aqui neste exemplo, eu tenho 3/17 e 9/17. Como os denominadores são iguais, então, eu posso observar apenas aqui, ó, os numeradores para fazer essa comparação, tá? Então, eu vou indicar aqui a fração que tem o numerador maior. A fração que tem um numerador maior é 9/17. Então, 9/17 é maior que 3/17. Agora, nós vamos comparar frações com denominadores diferentes. Então, quando os denominadores são diferentes, nós precisamos dedicar um pouquinho mais de atenção, tá? Mas já acompanha comigo aqui, ó, a leitura desta outra situação. Lilian é secretária de saúde de seu município e está trabalhando em uma campanha para incentivar e conscientizar as gestantes a realizarem o pré-natal. No mês de maio, 2/3 dos postos de atendimento do município receberam gestantes para a consulta de pré-natal. Em junho, 8/9 dos postos realizaram o atendimento de pré-natal. Nesses meses, a quantidade de postos de atendimento do município permaneceu a mesma. Então, de acordo com as informações apresentadas por Lilian, em qual dos meses mais postos de atendimento receberam gestantes para a consulta de pré-natal? Então, para respondermos a essa pergunta, nós vamos ter que comparar essas frações, tá? Então, para isso, nós vamos construir figuras que tenham as mesmas dimensões
e dividi-las em partes iguais, tá? É o que vamos fazer agora. Então, nós vamos aqui realizar essa comparação, tá? Então, aqui, mês de maio, tá? Eu dividi aqui a figura em 3 partes iguais e considerei 2 partes, tá? Já junho, né, eu dividi aqui a barra com as mesmas dimensões da primeira, tá? Eu dividi em 9 partes iguais, tá? 9 partes iguais e considerei aqui 8. Então, junho, 8 nonos dos atendimentos. Note que 8 nonos é maior que 2 terços, tá? Isso quer dizer que os atendimentos realizados no mês de junho, foram maiores que os atendimentos realizados no mês de maio. Agora, nós vamos comparar essas mesmas frações sem o uso das figuras. E, para isso, é necessário encontrarmos, né, frações que sejam equivalentes e que tenham aqui o mesmo denominador, tá? Então, eu vou utilizar aqui 2 terços e 8 nonos para fazermos essa comparação. E para encontrarmos frações equivalentes, nós vamos multiplicar ou dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. Percebam aqui que 9 é múltiplo de 3, olha só. 9, que é um dos denominadores, ele é múltiplo do outro denominador, tá? Então, aqui na fração 2 terços, eu posso encontrar uma fração equivalente multiplicando o numerador e o denominador desta fração aqui por 3, tá? Então, multiplicando numerador e denominador por 3. Por quê? Porque quando eu multiplicar aqui por 3, eu vou obter como novo denominador aqui um 9. E aqui, 6. 2 vezes 3, 6. Então, eu tenho uma fração aqui equivalente a 2 terços, que é 6 nonos. Então, as frações que eu tenho agora para comparar são 6 nonos e 8 nonos, tá? Como as frações possuem denominadores iguais, agora eu apenas vou observar os numeradores. E a maior fração é aquela que possui o maior numerador, tá? Lembrando que eu posso fazer isso quando os denominadores são iguais, tá? Então, aqui eu posso dizer que 8 nonos é maior que 6 nonos. Ou eu posso dizer que 8 nonos, tá, é maior que 2 terços. Agora, vamos comparar, por exemplo, as frações 3 oitavos e 7 dozeavos, obtendo frações equivalentes a elas com denominadores iguais, tá? O objetivo é chegarmos a frações com denominadores iguais. Então, nós vamos aqui em 3 oitavos, ó, percebam que multiplicamos aqui por 2 o numerador e o denominador. E obtemos aqui uma nova fração. 3 vezes 2, 6. 8 vezes 2, 16. Então, nós temos aqui a fração 6, 16 avos, tá? Multiplicamos aqui essa outra fração por 2, olha. Para encontrarmos aqui uma fração que seja equivalente. Então, nós temos aqui 7 vezes 2, 14. E 12 vezes 2, 24. Percebam que só nessa primeira multiplicação, né, eu não encontrei aqui frações que tenham o mesmo denominador. Então, eu posso aqui, ó, multiplicar numerador e denominador nesta fração pelo mesmo número, né, por 3 aqui no caso. 3 vezes 3, 9 e 3 vezes 8, 24.
Percebam que agora eu tenho o mesmo denominador e assim eu posso realizar a comparação entre essas duas frações. Então, quando elas possuem o mesmo denominador, então a maior é aquela que tem o maior numerador. Neste caso aqui, olha, esta fração, 14/24, olha, 14/24 é maior que 9/24. Ou podemos dizer que 7/12 é maior que 3/8. Agora, nós vamos analisar aqui esta outra situação. Em uma escola, 15/24 dos alunos cursam o ensino fundamental e 3/8 cursam o ensino médio. Nessa escola, há mais alunos cursando o ensino fundamental ou o ensino médio? Então, para respondermos esta pergunta, vamos comparar as frações. Então, nós temos aqui as frações 15/24 e 3/8. Percebam que essas frações, elas têm denominadores diferentes. Então, quem são os denominadores? 24 e 8. Então, para realizarmos aqui a comparação entre essas duas frações, primeiro eu tenho que encontrar frações que sejam equivalentes a 15/24 e 3/8, né, que possuam o mesmo denominador. Percebam que 24 é múltiplo de 8. Então, isso vai facilitar na hora de encontrarmos, né, aqui as frações equivalentes e que possuem o mesmo denominador. Então, eu vou trabalhar aqui com 3/8, tá? 3/8. Por que isso é importante? Olha, porque eu vou multiplicar o 8 por um número para que o denominador fique aqui igual a 24. Neste caso, eu vou multiplicar por 3. Então, 3 vezes 8, 24. Lembrando que o numerador também tem que ser multiplicado pelo mesmo número. Então, nós temos aqui 3 vezes 3, 9. Pronto, nós encontramos frações que são equivalentes às frações dadas inicialmente e que possuem o mesmo denominador. Então, nós temos aqui 15/24 e 9/24. Então, quando as frações possuem o mesmo denominador, para compará-las, nós vamos observar apenas o numerador. Aquela que possui o maior numerador será a maior fração. Então, aqui, 15/24 é maior que 9/24. Ou ainda, né, nós podemos dizer aqui que 15/24 é maior que 3/8. Então, com isso, eu posso concluir, né, que há mais alunos cursando o ensino fundamental. E finalizamos a nossa aula por aqui. Obrigada por sua participação e até a próxima aula.